Resumo da novela O Rei do Gado. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal. Estou chegando com mais um resumo do capítulo da novela O Rei do Gado, que está sendo reprisada em Vale a Pena Ver de Novo na Globo. Se você curte a novela, aproveita e já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos capítulos, ok? E para te ajudar a recordar, a trama e a história, relembrar um pouquinho dessa história da novela, ela gira em torno do romance do latifundiário pecuarista Bruno Mezenga com a boia fria Luana, tá? Os dois são descendentes de duas famílias de imigrantes italianos rivais, que são os Mezenga e os Berdinazzi, que fizeram fortuna no Brasil com criação de gado e plantação de café. E agora vamos para o resumo de hoje. Jeremias fica olhando Marieta, ou Rafaela, dormindo no sofá e pergunta a Judite se ela disse como se chamava. Judite diz que ela chegou dizendo que se chamava Marieta Berdinazzi. Jeremias fica emocionado. Judite então fala que ela chegou já querendo tomar banho, se acomodar, e Jeremias pergunta por que Judite não deixou ela fazer isso. E Judite responde: eu ia lá saber se ela é mesmo a sua sobrinha? Jeremias então diz: tá certo, fez bem. Mas agora o que é que a gente vai fazer? Judite então responde a ele que a primeira coisa que é melhor fazer é acordar ela. Jeremias então vai se aproximando e fala para Judite que ela está dormindo tão tranquila e Marieta desperta. Judite avisa a ela que esse é Jeremias, o patrão. Marieta, fingindo estar surpresa, pergunta: o senhor é meu tio? O senhor jura por Deus que é o meu tio? Já Jeremias, emocionado e sem saber o que pensar direito, diz: não sei. O meu nome é Jeremias Berdinazzi. Marieta responde: irmão do meu pai. E ele pergunta: como se chama o seu pai? E ela responde: Giacomo Guilherme Berdinazzi. Jeremias afirma que teve um irmão chamado Giacomo e pergunta como foi que ele morreu. E Marieta responde: em um acidente de caminhão. Ele, minha mãe, meus irmãos. Marieta então pede um abraço a Jeremias e ele nega e avisa que eles têm que conversar muito ainda primeiro. Marieta, então, já mostrando o seu jeitinho abusado, humilha Judite. Já lá na fazenda de Bruno Mezenga, Luana fica lembrando do acidente com o caminhão e sua família e se lembra também da freira que lhe deu este nome. E nas lembranças dela, ela também lembra que o pai falava que o avô tinha uma plantação de café. Enquanto isso, Jeremias volta a conversar com Marieta e diz que tudo o que ela está dizendo faz sentido. E ela diz que é tudo verdade, que jura por Deus. Ele então diz que é um milagre ela estar ali. E ela, por sua vez, diz que é um milagre ela ter encontrado ele. Jeremias então pergunta a ela como que isso aconteceu, como ela chegou até ele. Marieta finge que vai chorar e diz que queria tanto que o tio acreditasse nela. E ele diz que quer acreditar. E então ele pergunta mais uma vez como foi que ela encontrou ele. Ela responde que estava, por acaso, folheando uma revista de pecuária e aí ela viu uma matéria falando sobre gado leiteiro e ela viu o nome Jeremias Berdinazzi. E ela, no momento, pensou: tem que ser ele, só pode ser ele, não pode ter dois. Tem que ser o meu tio Jeremias que o meu pai tanto falava. Jeremias, por sua vez, pergunta se Marieta tem algum documento que prove que ela é sua sobrinha. Já lá na fazenda do Araguaia, Bruno e Zé conversam sobre Luana e Zé do Araguaia diz que ela não tem nenhum documento. Bruno se espanta e diz: como assim, Zé? Como ela conseguiu um emprego sem documento? Isso não tem cabimento, Zé. E ele diz: essa moça é sozinha nessa vida, seu Bruno Mezenga. E Bruno diz: eu quero ajudar essa moça, Zé. Já lá na casa de Jeremias, Marieta entrega sua identidade e certidão para o tio.
Jeremias olha os documentos, vê que é verdade, se emociona e pergunta a Marieta se ela já sabia que ele era rico. Ela, fingindo mais uma vez, diz que não veio atrás do dinheiro dele e que trocaria tudo por um abraço. E assim, ela consegue enganar Jeremias, que dá um abraço nela. Luana e Bruno conversam na beira do rio. Bruno pergunta a ela sobre os documentos e ela diz que não tem mesmo documento e que se um dia ela teve, deve ter queimado naquele dia do acidente com o caminhão. Bruno então pergunta a ela sobre os seus pais, mas Luana diz que não lembra de nada da sua vida antes do acidente, nem dos nomes dos pais. E avisa que esse nome quem deu foi uma freira, lá na casa onde abrigaram ela após o acidente. Bruno promete a Luana que vai ajudá-la a tirar os documentos. Luana fica emocionada e pergunta a Bruno se ele vai fazer essa caridade mesmo por ela. Bruno, por sua vez, diz que não é caridade e complementa que alguém já deveria ter feito isso antes por ela há muito tempo. Mas Luana pergunta: como que eu vou me chamar? Luana de quê? E Bruno diz para ela escolher qualquer um nome. Ela diz que poderia ser Mezenga. Bruno, por sua vez, ri e pergunta por que ela escolheu Mezenga. E Luana diz que é porque ninguém nunca a tratou tão bem e a ajudou tão bem como ele está ajudando. Olegário vai até a casa de Jeremias para saber por que ele não apareceu na reunião que eles tinham marcado. E Judite diz que não aconteceu nada não, e que ele não foi por causa da sobrinha dele. Olegário fica surpreso e então vai avisar a Dr. Fausto, que fica intrigado, e os dois ficam desconfiados de Marieta. Enquanto lá na fazenda do Araguaio, Bruno e Luana continuam conversando na beira do rio. Bruno diz que ela tem porte de rainha e mãos de roceira e diz que ela nunca mais vai precisar ser roceira e beija a mão dela. Luana sai correndo e assusta Bruno, que diz: você não deveria ter feito isso, Bruno Mezenga. Zé do Araguaia pergunta ao patrão o que ele resolveu fazer em relação a Luana. Ele diz que vai deixar ela morando com Zé e Donana e que vai ajudá-la a tirar os documentos. Zé pergunta se tem jeito e Bruno diz: tem jeito para tudo, Zé, e sai cavalgando em seu cavalo. Donana fala com Luana que parece que ela gostou da prosa que teve com o patrão. Luana responde que gostou sim, diz que ele vai ajudá-la a tirar os documentos. Leia e Ralph se encontram e vão para um motel. Na casa de Bruno Mezenga, Júlia diz que Dimas tinha que ter ido com a dona Leia, mas Dimas diz que o patrão deu ordem para, se caso ela fosse para São Paulo, como ela está por perto, não precisou ir. E Lurdinha fala: você tá mais para lavador de carro do que motorista, Dimas. Lia aparece e pergunta a Júlia se ela sabe para onde Leia foi. Ela diz que não faz ideia. Lia então olha para Dimas e pergunta por que ele não foi com ela. E ele responde porque ela dispensou o serviço, só por isso. Marcos e Liliana chegam no mesmo motel onde estão Leia e Ralph. Bruno volta para casa. Enquanto isso, no motel, Leia se desespera ao ver Marcos saindo do motel. Marcos, por sua vez, não vê a mãe e nem o Ralph. Na casa de Jeremias, ele apresenta Marieta a Dr. Fausto e Olegário. Dr. Fausto está desconfiado e então se oferece para verificar a autenticidade dos documentos de Marieta. Marieta, se mostrando irritada, diz que vai buscar seus documentos no quarto. Jeremias pergunta a Fausto onde ele quer chegar com isso e ele diz que não quer ver Jeremias se enganando depois de tantas lutas. E Olegário complementa: o senhor me desculpa, mas eu tenho 3 filhas em casa e qualquer uma gostaria de ser sua sobrinha. Jeremias então fica pensativo e fala: vocês conseguiram botar minhocas na minha cabeça. E assim vai terminando mais um capítulo da novela O Rei do Gado. E para te lembrar, sempre aqui no canal, os capítulos são fornecidos pela Globo e eles estão sujeitos à alteração sem aviso prévio, tá bom? E agora, me diz aí, gostou do vídeo? Curte a novela O Rei do Gado? Se sim, então já se inscreve aqui no canal. Vem que tem novela para não perder os próximos capítulos, ok? Te espero no próximo vídeo.